Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês, hoje apresentando o nosso Cine Talks. Eu sou o Felipe. Eu sou o Vitor. Guilherme. Sou o Giovanni. Eu sou o Caetano. E hoje o assunto é tecnologia e inteligência. Vamos falar sobre Jobs, Steve Jobs, criador da Apple. E para iniciar o assunto, eu queria entender melhor o que vocês veem sobre a figura do Steve Jobs na criação e desenvolvimento da marca em geral. Bom, eu acho que o Jobs, né, Steve Jobs, é um grande nome, fenômeno mundial, né? Não tem como você falar da Apple e não ligar esse nome diretamente. Então, ele é, assim, de extrema importância para a marca, ainda é relevante, por mais que ele tenha criado a marca há muitos anos atrás. Ainda ele tem uma grande importância e, claro, é um gênio, né? Assim, para desenvolver o aparelho que ele desenvolveu, também o trabalho que a Apple fez com marketing, de impulsionar a marca e de como ele foi relevante para a marca, né, com suas palestras, claro, com seus ensinamentos e com o seu também aprendizado, né, como liderar a empresa, um grande empreendedor. Eu acho que, assim, ele é um cara sensacional, um cara de se admirar. Inclusive, pelo filme dele, né? O Jobs. Muito interessante para você conhecer a história dele. É um filme que retrata bem como foi a realidade dele, como ele teve as dificuldades dele para liderar uma empresa, também liderar suas ideias, que, óbvio, tinham divergências. Ele até saiu por um tempo, depois voltou. Então nós temos todas essas questões. Mas, assim, é um cara sensacional que vale a pena saber a história, né? E uma coisa que eu acho muito interessante também, falando nele, na marca, inclusive, é como ele foi importante para implantar a visão da marca, daquela visão de ser uma coisa para todo mundo, tá ligado? Ser uma parte, uma extensão do corpo humano. Ele sempre deixou isso muito claro, que ele sempre quis que a marca dele fosse uma extensão do corpo humano, tanto que ele fez no começo do filme, a gente vê ele falando do iPod, e quando ele fala do começo dele, ele sempre quis que a máquina seja uma extensão do corpo humano. Isso eu acho muito importante falar também, é muito importante o que ele fez para a marca, e é uma visão que tá aí até hoje da marca. Além de tudo, ele transformou a Apple em um sentimento, né? O que ele mais queria era que a Apple não fosse um produto e fosse um sentimento. Então, até hoje, você vê que as pessoas compram o Apple, o iPhone, o iPad, qualquer coisa relacionada da marca, não por ser a melhor, mas por ser da Apple. Então, isso cria, além de um valor para a marca, um valor para o produto. Que uma sensação que não é fácil de receber ou de encontrar em qualquer outro tipo de marca. Sim. É uma sensação de status e pertencimento que traz para a pessoa, né? Sim. Exatamente, acho que essa é a ideia, né? Pertencimento. Porque ele trata muito disso no filme e na Ele história. fala nas palestras dele, ele fala, o Apple não é simplesmente um computador, um fone, um celular, não. Ele é a essência do que você é, ele é o status que você vai ter. Porque a maioria das pessoas hoje em dia não compra um iPhone pensando, nossa, o processamento dele é muito bom. Não, é a última Porque coisa. se a gente for ver, de um iPhone pro outro muda a câmera, o estilo da câmera. Às vezes nem isso. Né? Pouquíssimas Às vezes nem coisas, isso. pouquíssimas coisas. Muitas Eles poucas, compram né? mais pelo status que dá. Tipo, nossa. Exatamente. Tanto que o iPhone é relacionado ao quê? Playboyzinho, rico. Hoje não tanto, né? Mas Já foi. Já foi, mas é um status de, tipo, tenho uma boa grana, eu consigo viver bem. Isso pertence Mas eu a mim. entendi o que você quis dizer. Pelo menos no Brasil tem um pouco disso Não, ainda. percebe No muito Brasil isso. tem um pouco Já disso. teve mais, desde né? o começo. Já teve mais. Lá pra 2015, nossa. 2015, Então. 2017 tinha muito isso. E uma coisa também que é muito interessante na visão de inteligência competitiva dele é que ele sempre olhou pros rivais deles e não queria fazer igual. Ele sempre quis fazer uma coisa diferente. Ele fala muitas vezes no filme que ele queria fazer uma coisa diferente e que consiga abraçar todo mundo e, tipo, agradar todo mundo. Acho que isso foi uma das mensagens muito importantes que ele também teve. Acho que foi a principal, né? Fazer o diferente. O diferencial dele era ser diferente. Isso é diferente. Desde o Exatamente, começo ele exato. sempre foi contra tudo, tá ligado? Isso que fez e- impulsionar a empresa. E Mano. quando a empresa começou a ficar igual a todas as outras, começou a decair. Que foi, inclusive, a época que ele não tava na empresa, né? Foi. Que, como o Caetano falou. No momento Exato, que ele exato. sai, Isso a empresa é começa a decair. muito claro, tipo, na visão dele, como ele direcionou a marca a crescer, porque
se fosse igual a qualquer coisinha que tinha por aí, por mais que é em tempo real o processamento do computador. Você vai fazer as coisas, você vai ver em tempo real, mas o modo que ela se comunicava, o jeito que ela falava com o investidor, com o cliente, fosse padronizado igual às outras marcas, não é ser esse alcance todo que ela tem hoje em dia. Exatamente. Ele tinha um cuidado diferente para a apresentação do produto. Ele sempre pensava na estética, até o tipo de fonte que ia ter Exato. os produtos era impactante e era uma das coisas essenciais. Não era um dos últimos tópicos. Era a base do produto tem que estar bonito, tem que ser elegante, tem que chamar a atenção, não só tipo as qualidades, mas toda a estética de ter a marca. E fora também o trabalho, né? Assim, vamos ser sinceros que maçã ao pé da letra e uma logo de uma maçã mordida, velho. Pô, o cara tem um trabalho aí genial de impulsionar a marca, a logo. Também os modelos, né, dos smartphones, também dos iPads, dos iPods, um modelo meio minimalista. Diferente, fugindo um pouco né? do habitual, né? Exato, fugindo do habitual. Aparelhos mais redondos, Sim. mais contínuos, uma interface fácil de mexer. Didática. Se você for pensar no Android, ele tem uma interface mais complicada de mexer. Claro, possibilita muitas coisas também, tem uma funcionalidade ótima, mas... cara, os aplicativos... É muito intuitivo. Exato, Muito. exato. Então, todas essas coisas trabalhadas que fez... Cara, a marca ser uma das mais relevantes, se não a mais relevante. É a mais cara do mundo atualmente, Sim, né? Sim. A mais valiosa. Então... Isso que você comentou eu acho até da hora, porque, tipo assim, por mais que maçã, ele no filme mostra que, por mais que ele esteja num carro, indo com o amigo dele apresentar, tem uma relação filosófica, que é tipo, a maçã da criação, que é de Adão e Eva e tudo. E ele liga a Newton também. Sim, Sim. isso. Porém, eu acho da hora que, naquela época, as pessoas queriam muito... Até hoje em dia mesmo era muito espalhafatoso. Não é espalhafatoso, mas algo não simples, como ele foi contra isso. Que é o que você Algo falou. diferente. O pessoal queria sempre um exagero a mais. Ele não, ele foi no simples e no basiquinho e Que funcionava Que muito funcionou bem. funcionou muito Nossa bem. Senhora. É. Outra coisa sobre o nome da Apple, uma das coisas que influenciaram na escolha foi, como ele diz no filme, que Apple vem antes de Atari na lista telefônica. E naquela época eles usavam muito a lista telefônica. Isso é um diferencial para os concorrentes, que a Atari era uma das principais empresas na época de tecnologia. Então era mais um diferencial, era mais um pensamento nos concorrentes já na criação da marca. Sim. Inclusive até aparece o amigo dele trabalhando, se eu não me engano, trabalhou trabalhando na Atari antes. Então aí é muito legal como ele saiu e ainda colocou antes da Atari, sendo que até tem uma cena que é muito importante pro filme, que é ele tentando ligar para um monte de investidor no filme e nenhum aceitava, até que apareceu o Mike, que foi muito mais importante para a história depois, e foi o primeiro a aceitar e investir nele, né? Falando um pouco é sobre doido. essa parte mercadológica, eu queria saber quais ações importantes vocês acham que ele teve na parte de inteligência competitiva. Então, o que ele fez de interessante e de diferente nessa área, que foi o que fez a marca decolar? Qual é o ponto de vista de vocês sobre isso? Meio que o que eu já falei, né? Ele que implementou uma visão para a marca, que foi um diferencial dentro das empresas. Isso, querendo ou não, é puro inteligência competitiva. Saber se diferenciar das outras empresas para conseguir ter mais destaque. Foi o que ele fez o período dele todo. Ele sempre brigou pela marca. Ele começou numa garagem. O pai dele lá deixou ele usar lá e começou com uns amigos na garagem, chamando um monte de gente. Começou a ligar, ele que foi atrás de tudo. Então ele mostra que, tipo, você indo atrás do que você quer e tendo ideias boas, você consegue tudo, mano. Eu diria mais que é a persistência que ele teve, como você mesmo disse, de procurar as pessoas, mas ele ser muito inovador. Ele tá sempre procurando uma oportunidade nova. Tipo, uma cena do filme, ele tá falando com os acionistas da Apple e eles falam, você tem
5 candidatos pra CEO, você quer quem? Ah, eu quero... Qual era o nome Foi dele? o... Mano, ele era presidente da Pepsi Cola Foi o- e... é John- É John... John começa com L, mas eu não vou lembrar É, exatamente. Também não. Mas voltando aqui, ele era... ele era um criador sensacional de marketing, ele era um Marqueteiro. puta diretor de Raiz. marketing, muito bom. Aí eles perguntam, mas por que você acha que ele ia querer? Ele já tá muito bem colocado na Pepsi. Ninguém vai lembrar do melhor vendedor de uma água com açúcar, que nem ele disse pra ele próprio. É exatamente isso. Tem até uma... Continuando com o que você falou, tem uma frase muito importante também, que é mesmo nessa cena aí, que não vendemos apenas computadores, e sim ferramentas para a mente. Isso ele também sempre implementou, Sim, voltando àquela ideia de ser do corpo. uma parte de uma extensão do corpo humano, mano. Sim. Fez, É, isso como se fosse fez um ele- óculos, né? Tudo mais, um É. óculos, uma blusa, uma coisa. É. Se fosse como quase essencial, desculpa, te cortei, né? Imagina. Mas é isso, só queria complementar isso. É como se fosse algo essencial mesmo, assim, Sim. né? Então, esse E trabalho. Isso diferenciou ele do grande concorrente, que era a IBM, na Sim. época, né? Uhum. Sim. Nossa, Que- sim. Quando as ações começaram a cair, os acionistas queriam que ele começasse a fazer o habitual, igual a todo mundo. E ele dizia que não, foi quando optaram por tirar ele da empresa. Sim. Aí decaiu mais E olha ainda. que ele ficou dizendo não depois de 2 anos de perda de venda. Exato, mano. Ficou 2 anos sem vender. Não, ele segurou. Ele segurou firme. Aí 12 anos depois o cara volta como consultor. Eu acho da hora Ele faz dar porque certo, ele faz dar ele... Acho que o que você comentou de inteligência competitiva, a maior parte dele é que ele mantém a visão do negócio dele. Mantém a sim. visão e o valor dele. É isso, eu vou continuar nisso e Até é o isso. final, independente do que aconteça, Então, são valores que ele não troca por nada. tanto que eu não consigo lembrar agora no filme, mas já apareceu várias vezes que ele tinha regras, que um dos motivos dele sair da Apple também, né, foi por causa dos acionistas, mas porque eles não respeitavam as regras que ele tinha. Tipo, eu lembro, tem uma regra que é não... Antigamente, né, era não fazer algo muito extravagante. Eles começaram a fazer propagandas mais extravagantes, espalhafatosas e tudo. O que sai fora do que a marca representa, que é o minimalista e o simples. Sim. Sim. Acho que no filme não retrata exatamente sobre essas regras dele. Fala muito sobre o comportamento dele, mas não exatamente sobre isso, né? Que é péssimo. Ele é difícil de lidar. Ele é bem difícil de lidar. E falando na parte de inteligência competitiva, junto com o que ele falou de sempre manter a visão dele, as regras dele, na hora que ele volta a comandar a empresa, ele fala que o que ele faz a empresa voltar aos trilhos é voltar à ideia principal dele, que é sempre tentar, assim como ele falou, manter as ideias deles, foi o que a empresa fez a empresa voltar, né? Sim. Sim, sim. Sim. E ele faz as exigências dele, né? Lógico, Voltar como CEO para não correr o risco que ele correu Que foi anteriormente. Não sou bobo nem O nada. golpe, né? Tá, por favor. Até nisso ele foi gênio. É. Não, cara Cara, é gênio, e cara é uma gênio. coisa também de inteligência competitiva em relação ao que vocês falaram dos ideais dele, dos valores que ele sempre protegia e não deixava qualquer pessoa mudar isso, a torta e a direita, é muito importante pro posicionamento mercadológico, né? Porque ele, Sim. porque a Apple se tornou, assim, uma referência. Sim. O mercado entendia Né? que a postura dele seria aquela. Exatamente. E Exato. assim, ele assumiu uma postura, cara, grandes riscos, que podia ou dar tudo errado, ou podia dar muito certo, e foi isso. Deu E deu muito muito certo. É. Cara, a empresa alavancou demais e viram a retaliação que teve depois de tirar ele, né? Sim. Nossa. Tanto A marca pô, só decaiu, né? Porque Exato. Só. o Exato. nome era ele. Era a marca do Steve Olha, Jobs. olha É. que a figura marca dele é durou, muito hein? forte. Exato. Dura até hoje. A marca foi teimosa, viu? 12 anos sem ele. Exato. 12 anos é muita coisa. Pois não, é. não queriam dar o braço a torcer. É, né? Queriam. Enquanto isso, ele fazendo os corre. Fez a Next, pegou... Comprou a Pô, Pixar. da né? hora. Comprou a isso. Pixar. Verdade. É. Inclusive Verdade. a Next que ele usa até quando ele volta como consultor, como CEO já, ele implanta o servidor da Next no próprio no computador da Apple, né? Ele meio que funde as duas. Ele usa o que ele já tinha, né? Então. Já era dono das É. duas mesmo. Não- Exatamente. Não tinha como dar problema. Ele Eu era tenho dono o bom das e duas. tenho o útil, eu vou Eu juntar junto os os dois, dois. é melhor Tá ainda. o agradável. Exato. Pô,
Mas, ó, vamos até fazer o que o Caetano falou aqui, ó, que é uma pergunta mercadológica. Quem tem iPhone? Pô, ó, aqui, ó, na mão, né? Cadê o seu? Gostei. Aí, ó, e você? Eu não, rapaziada, eu sou Aí, ó. Samsung, Aí, ó. rapaziada. Mas Falei esse na missão, iPhone. falei na missão, perdão. E A nem cada- sei se isso daqui é um celular que tá a todo cada quebrado. a cada 3 brasileiros, 3 têm iPhone. A cada Vamos ter aqui 3, nessa mesa 4 duas, tô com iPhone. Quase A isso. cada 5, 3 tá com iPhone. Então tá suave. Caraca, velho. E uma coisa muito legal falar é que a caracterização do filme também ficou muito boa, né? E O próprio ator Ashton Kutcher ficou igualzinho em Steve Jobs. E o É, filme não isso é atrai só verdade. quem gosta da Apple, né? Exato. Atrai fã de Exatamente. tecnologia, atrai... Empreendedorismo. Acho que não público infantil, mas todo mundo que se interessa pelo mercado, ou talvez por um bom filme. E que é Exato, fã porque é da um bom marca filme. mesmo, E o né? fã da marca ainda mais, né? O fã da marca ama esse filme, adora esse filme. Porque ele certeza. conta muito bem a história, traz uma emoção muito grande, né? Sei que eu já vi muita gente criticar esse filme, porque falando que corta muito a história, mas, gente, é uma história de não sei quantos anos. Fazer em 2 horas de filme, que já é um filme longo, é muito difícil, tá ligado? Rapaziada, o cara morreu com 55 anos. Vocês Então, querem ver isso é tudo aí, complicado, vocês é estão com o complicado, tempo mano. livre. Não tem como, não tem Não, como. não. Tem É como. complicado. Nem Guerra exatamente. Infinita teve isso, gente. Vamos Não. colocar aqui, né? Tamo É assistindo, filme da tamo Marvel assistindo, agora, Deixa o né, homem, gente? é. 3 horas de filme agora pra Os falar caras de Steve querem Jobs, anos não tem de como. filme, velho. Pô. Não tem Pelo como amor fazer de uma Deus. coisa dessa. E que mensagem, assim, vocês acham que o filme transpassa sobre inovação, sobre cinema e sobre tudo isso? Sobre cinema, nem tanto, mas sobre mais inovação e mercado. O que vocês acham que trata exatamente? Assim, Arrisque. pontos específicos. Arrisque e mantenha a sua ideia. Se você acha que tá certo, Acho mantenha a que sua ideia esse é o e ponto tenta principal. Seja seguir. diferente. Siga o caminho É. que você acha que vai. Ele fez isso, todo mundo foi contra e tá aí até hoje. Tem que ter Até peito. hoje não, né? A marca tá Mas até a, hoje. mar- marca tá pelo menos até o hoje. ideal dele Sim. tá ali, né? Eu Tem acho. que ter peito. Tem. E ser bom Muito. de negociar. Que ele Pô. era bom. Não, ele É, não era aquela bom. cena de negociação, Ele era nossa. ótimo. Ele era surreal. Aquela cena de negociação com o Mike, que inclusive tá lá na mesa de jantar, a mãe dele com lanchinho. Aquela negociação Tinha, é tinha bizarra. tudo pra dar errado aquela negociação. Tudo. O Tudo. cara tava fazendo uma empresa na garagem dele. A reunião de negócios foi com todos os funcionários O único na cara sala que da aceitou. casa da mãe dele. E a mãe dele trouxe um lanche pro cara que ia investir $90 mil na marca. Não, E a contraproposta dele foi de 300 mil, não foi? Foi 300 E aí, então, os mil bônus, mano. e mais 250 mil de crédito. Aí ele Exato. falou, não, aí ó, fica pra... É assim que você vai se beneficiar. Eu olhei no filme e falei, Mano, o cara tem que ser muito bom pra ele. o cara tem que ter muito... cara, E Cara, tem que tinha com- ter peito mesmo, né? Muito E bom, tem que muito. confiar muito no produto também. Tem. Exato. Porque só peito não adianta. Cara, ali naquela hora ele deve ter até pensado assim, pô, mano, se você não aparecer, se você não quiser aceitar, vai aparecer outro. E é isso. Algum Eu vou louco manter vai aceitar a minha ideia. Né? É. Algum outro louco vai aceitar a minha ideia. Mas o cara é bom de negócio mesmo. Pô, viu? Ele O era. cara é o bom cara de é, mano. negócio. Antes É. disso também ele negociou com o outro vendedor que vendia computador completo. Ah, De a peça de computador. Que ele vendeu só as placas. Só vendeu a o placa. cara ficou puto O cara da comprou vida. o computador. Inclusive, O o Apple mais esculacho na feira, na cena É? da feira. Foi mal. Não, relaxa. Na cena da feira aparece o cara lá com o Mac 1 e ele na... O Apple II já. Nossa, é muito bom, mano. Uma puta de uma apresentação, velho. É. Não, mas ele é... Essa cena pra mim foi uma das melhores do filme. Foi, O cara pra só mim foi. faltou virar pro cara e falar, não, vamos ter que estar comprando, vamos comprar e é isso, tá ligado? Não teve jeito, mas Não ele era teve, muito mano. bom, velho. Isso impacta demais. Tá, mas foi um filme muito bom. Eu acho que isso até contradiz um pouco com o que ele é conhecido. Que ele é conhecido pelo gênio de tecnologia e inovação, eu acho que ele tá certo ser chamado ele, mas tecnologia não. Porque, como o próprio filme já relata, o outro Steve Wozniak, alguma coisa O assim. gordinho, né? É, o gordinho. Que é amigo pra caramba dele. o melhor mas eles amigo dele, brigaram Foi um dos pouco. últimos a sair da empresa de amigo deles, né? Foi. Acho que foi o último. Foi o último. Bom. Foi. Mas ele mesmo comenta, você não programa porra nenhuma, você não toca num prego, você não faz nada. Mas ele não é essa parte, ele é essa parte de vendas. Ele vende o produto, ele tem a visão, ele insiste. Ele é o cara das ideias, basicamente, né? Exatamente. Ele sabe muito bem. Cara,
eu acho que isso é o que faz... Esse é o principal diferencial em qualquer empresa, em qualquer produto. Vender. Não é necessariamente o cara que faz ele. Claro que o cara que faz ele é extremamente importante, senão Sim. Sim. não sai, né? Exato. Mas a o cara base. que consegue fazer com que a ideia se torne algo surreal, ele é muito importante para a empresa. Sim. Ele é a alma do negócio. Porque se não tivesse o Steve Jobs, o carinha tava fazendo o pro amigo hobby. dele ia estar fazendo um hobbyzinho para usar em casa. Ah, Ia estar os dois liso até hoje. gordo. Não ia ter o que fazer. IBM dominando o mercado. Exato. Não mudar em Exatamente nada. isso. Pense A nisso. Microsoft crescendo. Vocês Exato. não iam ter esse celular aí. Uma ó. coisa que ele foi muito inteligente também foi Vocês na não parte... iam ter esse celular. Exato. Uma parte que ele foi muito inteligente também, eu acho que foi na parte de contratar um CEO de marketing. Sim. Porque ele Sim. até falou no filme, a gente precisa de um CEO com experiência em marketing pra vender o que não se vende. E isso mano, ele é genial, velho. Porque ele sabia que ele não tinha essa capacidade Exato. de vender a grande escala, né? E No mostrando- boca a boca aquele era muito No bom, boca a mas... boca ele era muito Desenrolado. É, bom. Isso mostra Ele precisava mais uma dos coisa, meios, né? exato. Precisava Que dos meios. você... Ele é um cara que ele sabe movimentar uma equipe, entendeu? Ele sempre recrutava as equipes dele no filme, ele recrutou mais que 2. Ele sempre sabia o que era necessário pra impulsionar mais a marca. Ele falou, a gente não tá vendendo, a gente faz, mas não vende. Vamos chamar um cara de marketing, o cara vai saber vender isso aí. Tá ligado? Ele sempre soube gerir muito bem as pessoas, por mais que seja muito difícil trabalhar com ele. Ele sempre foi um ótimo gestor de pessoas. Ele tinha problemas comportamentais. Um pouco. O cara não tomava banho, mano. Andava descalço. É. Não assumiu a filha quando nasceu. Teve os problemas dele, mas... Que Detalhe, inclusive é um mas papo é também no isso, filme né? não... É que ele tinha muita personalidade, né? Sim. Pessoas que têm muita personalidade e não dão um braço a torcer por nada, É difícil. dão um sucesso extremo em umas coisas e outras acabam decaindo com relacionamento e tudo mais. Cada área da vida É, é uma área. exato. Cada hora da vida é uma área. Isso cai muito com outro que revolucionou a tecnologia e inovação, que é o Elon Musk. Sim. O cara Esse é maluco. faliu 2 empresas, destruiu 2 foguetes, ele falou, mano, vai ser o terceiro ou eu durmo no chão. Esse é maluco de verdade. É. E aí tá dando Então acho que foguete a da prova ré de uma agora. coisa. Você quer fazer um negócio dar certo? Seja maluco. É isso. Eu acho que é uma linha muito tênue pra dividir o gênio do maluco. Exatamente. É Exato. quando dá certo. Acho que se dá certo é Acho que é o- errado. Acho que é o resultado que divide os dois. Porque, É o resultado. porque se o Steve Jobs tivesse feito tudo isso, tivesse dado errado, ele era maluco. Ele era maluco. Exato. Ia ter, Ninguém lembra ia ter dele uns hoje. 5 livros, autoajuda com Steve Jobs. Ele era totalmente maluco, porque do jeito que ele vendia os negócios dele, tinha tudo pra dar errado. Tudo. O Tudo próprio pra dar errado. vendedor lá do que comprou o Apple I, ele falou, você é louco. Você tá maluco, Você- tá louco. Você é completamente maluco. Eu quero um computador, eu não quero uma placa. Eu quero Se um vira. computador. Eu vendo placa. Eu vendo sonhos. Falou. Tô. Receba. Não, O filme, eu achei muito interessante toda essa parte do filme. E também uma parte que eu achei legal, que mostrou alguns pontos do filme, falando um pouco mais do filme. No final aparece mais ele reconectando com a filha dele. sim. Mostra com uma outra família já. Acho que pra conectar mais a gente com ele, acho muito importante isso. Que O no lado filme humano. conectou bastante. Eu acho que a figura dele é incontestável, né? Sim. É, Todo o impacto que ele isso é teve verdade. pra Apple e pra tecnologia em geral. Até pra cultura pop, né, mano? Também. A cultura toda é Jobs. Tudo. Ele envolveu muita gente no pensamento dele e transpassou uma ideia muito bem feita, sabe? Exato. Que Então- outras empresas tiveram que se atentar Exato. pra se posicionar melhor. E copiar muitas vezes, né? como a gente Copiar viu no muitas filme. vezes, É, exatamente. acho que foi a Microsoft que Foi copiou. a Microsoft copiou no filme. Boa, é isso aí. Eu lembro Então- que teve até uma discussão com os acionistas ligou que a discutindo. Microsoft copiou, só que um dos acionistas aumentou os preços da Apple. E é por isso que eles não estavam vendendo. Não, e outra coisa, mas essa de copiar aí, no filme retrata. Retrata. Ele esculachando o Bill Gates no telefone. É. Essa cena é Ele ótima. acabou É, com a raça essa- do Não, Bill ele Gates, acaba rapaziada. com a vida do Bill Gates no telefone, mano. Essa melhorou a pipoca e a Coca-Cola que eu tava tomando, em 100%. Nossa, quase bateu no Bill Gates pelo telefone. Nossa, pelo telefone. Falou, ó se eu pudesse, ó. Então, eu acho que é isso. O impacto que ele teve pra tecnologia, pra inovação é incontestável. Cara, e sensacional, é né? muito fora da curva. É muito louco, né? É um e cara que vai se- ficar marcado pro resto da história. Não tem como apagar isso. Exato.
E E até é hoje em referência, dia, né? Maravilhoso. qualquer coisa como. que relacionada com a Apple, qualquer propaganda da Apple. Esses dias lançou uma com o Pedro Pascoal e inclusive no comercial toca um funk brasileiro, tá ligado? Ó, E, mano, você vê como impacta até hoje. A Apple é uma marca gigante. Não dá. é a maior, né? É a maior. É a maior. É a maior, não tem O valor dela- literalmente a maior, né? Qualquer coisinha Literalmente. que a gente vê falando dela, as ações já sobem, é bizarro, mano. É, tudo que envolve a Apple movimenta o mundo. Tanto que é muito difícil ver a Apple, acho que eu, pelo menos, que eu não sei muito, a Apple patrocinando certas pessoas, certos influencers. É muito difícil. É muito. Pô, demais. Não precisa, né? Não precisa, porque já tá extremamente consolidada e se o influencer fizer qualquer coisinha, É muito difícil. orgânico, né? sim. A, a mídia da Apple É espontâneo. é espontânea e orgânica, porque É que nem aquelas brincadeiras. Ó a câmera nova do iPhone. Pronto, E- tá todo mundo sabendo já. já era. E uma coisa também sobre o cenário atual da Apple, que é completamente diferente, né? Porque tudo mudou. Então a gente pode negar que isso também mudou. O streaming dela, né? Apple TV. Sim. Que inclusive patrocina, é um dos patrocinadores da MLS. Ó, Essa Então, daí eu mano, não tava sabendo, não. É uma diferenciação muito grande, eu né? não sabia desse patrocínio, Eu também realmente. Eu vi esses dias, coloquei lá na Apple, falando, patrocinadora da Apple TV, da MLS, sempre todos os times têm o patch. Oh. Eu fiquei sabendo um pouco tempo também, você vê como ela soube abrir muito seu leque de possibilidades, né? Sim. É, pô, no com tamanho que certeza. tem, né? Tem que pensar em Não novas expandir a possibilidades. doideira. Né? Não tem mais pra onde ir. Eu vou, Ah, eu tem vou que pensar procurando. em poucas possibilidades, né? Porque, como eu disse, é muito orgânico já. É só não fazer, perdão da palavra aqui, uma cagada muito grande pra... Exato. Quantas Só Não assim. séries... repitam isso em casa, tá? Por Não favor. repitam, não repitam. Quantas séries que eles trouxeram, assim, mano, eles abriram muito o leque deles, eu acho que isso agrega mais valor hoje em dia pra marca do que outra coisa, mano. Exatamente. Mais algum comentário, rapaziada? Cara, Acho que não. Acho que é isso. acho que não, Acho que tranquilo. não. Isso. Vou Então comprar é um isso. celular. Vou comprar um iPhone. Vou comprar um iPhone, porque esse daqui não tá dando mais, não. Então é isso. A gente se despede por aqui. Foi um prazer estar com vocês. Agradeço a audiência. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau, Valeu, tchau. rapaziada. Tamo junto. Salve, galera. Muito obrigado por estarem aqui com a gente. Pô, você tá rindo, viado. Quebrou minha mão. Um segundo de podcast. Um segundo de podcast. Ô, o cara não consegue manter a seriedade no começo do mano. bagulho, Um segundo mano. de 6h20 podcast. já, velho. 6h20 já. Mano, verdade, bora aí, uma horinha pra fazer. Vamos de o bagulho. novo. Vamos fingir que essa parte não existiu, beleza? Vamos, esquece. Doidinho, não olha pra ele, velho. Olha pra lá, seu filho de uma... Vai, bora. Pô, falei muito perto, o bagulho saiu alto pra caralho. E eu olhei pro Caetano, ele abriu um sorriso assim, eu falei, não é possível. Mano, vai. Vai, bora. O que você tinha falado, né? Mano, falam, sejam bem-vindos ao Cine Talks, o cinema do nosso jeito. E ó, hoje é dia de falar de Jobs. Foda, caralho, host. Jobs. Quer ficar aqui? Não, eu não. Não, eu quero hostear, não. Quer trocar? Salve, galera. Muito bem-vindos aqui no nosso Cine Talks, cinema do nosso jeito. E hoje é dia de falar sobre Jobs, Steve Jobs, criador da Apple. E eu queria introduzir o assunto perguntando para vocês o que vocês acham sobre a figura do Steve Jobs na criação e desenvolvimento da marca em geral. A visão que vocês têm geral sobre isso. Ah, eu acho que o Jobs... Opa, vamos lá, de novo, galera. Vamos na É que você não apresentação. apresentou Tem que ninguém, mano. apresentar ninguém. É verdade. Olá, tudo bem? Eu sou o Felipe, tô com meus Ai, colegas aqui caralho. da apresentação. Eu pensei em dar uma cortada, mas cara. Não, você devia ter me cortado. irmão. Perdão, errei. O Caetano começou a falar. Não, o Caetano tava falando já, que ele nem percebeu também. Ah, é, Aquela porque... coisa, Também não. Quanto mais vocês errarem, vai dar É, mais gente. trabalho pra editar. Doidinho Ah, eu tá acho- fudido. Vamos lá de novo. Bora. 2, 3, valendo. Salve, galera. Um prazer estar aqui com vocês. Eu esqueci o que eu ia falar. Eu tô pensando muita coisa, tá saindo nada. Eu tô pensando muita coisa, tô com medo de chegar Eu em mim. também. Eu vou gaguejar. Tudo bem? Sejam todos
todos bem-vindos aí ao nosso Talk. Cine Talks. Bora fazer Eu sou um- o Felipe, estou com meus colegas aqui. Aí se apresenta e começa. A dele é mais fácil, eu acho. Foi A sua é melhor. Pô, Então você é vai, bom então nisso, hein? Troca com a gente. Esse é o nosso host, Vem por pra cá, favor. vem pra Eu cá. apresento e depois sai. Podcaster. Fechou, Fechou, fechou. Vira nosso Por host, por favor. Aí é com vocês. Obrigado. Quer trocar, mano? Não, agora vai. Então só, bora.